Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Ribeiro, sou nutricionista formada pela UFAM desde 1900 e... brincadeira, desde agosto de 2018. Depois disso eu fui professora substituta durante 6 meses, foi uma experiência muito boa. E quando acabou o contrato, eu fui fazer atendimento domiciliar. Já que eu não tinha interesse em montar nenhum consultório físico, né, que eu não sabia se eu ia ficar em Quari ou não, então eu preferi atender na casa dos pacientes e era mais viável para mim. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses atendendo dessa forma e foi quando eu conheci a nutricionista Renata, né? Ela veio me convidar para atender junto com ela no consultório que ela já tinha pronto, né? Ela já estava formada há 5 anos e ela já tinha um consultório pronto, então ela me convidou para a gente fazer uma parceria assim, e atender juntas, né? E eu aceitei, fiquei lá durante 8 meses e foi um tempo muito importante para eu conseguir estruturar a minha consulta, né? Eu já tinha tido contato com alguns pacientes, mas ainda esse tempo no consultório foi o tempo que eu consegui realmente me posicionar, conseguir estruturar tudo que eu precisava para estar onde estou hoje. E uma das primeiras coisas que eu aprendi com os meus primeiros atendimentos foi que a nutrição, o atendimento nutricional, ele vai muito além de eu passar apenas um plano para o paciente ou então de eu atender ele numa consulta apenas. Na verdade, ele é um tratamento e ele vai desde a captação, aonde eu vou achar esse paciente, que paciente eu estou procurando, até a alta nutricional, que é quando o paciente alcança o sucesso, né? O objetivo final e ele já está apto para seguir sem você. E por que eu estou falando isso, né, gente? Porque o meu atendimento atualmente, ele inicia justamente na captação de cliente. Antes da pandemia, eu já investia muito em marketing digital. Atualmente, no cenário que estamos, eu estou investindo muito mais. Eu estou tendo mais tempo de me planejar, de conseguir captar mais clientes. Por que eu digo isso, gente? A gente tem que aprender a utilizar as ferramentas que a gente tem em mãos. E uma das principais ferramentas que atualmente nós temos são as redes sociais. A utilização de tecnologia. Então, a gente tem que aprender a utilizar as coisas ao nosso favor. Então, a utilização das redes sociais atualmente tem crescido muito. Mesmo com pandemia ou sem pandemia, eu já utilizava elas para captar cliente. Então, a maior parte dos meus pacientes, a princípio, vem do Instagram, que tem o Instagram, ele tem um modo comercial, que é justamente para empresas e profissionais utilizarem de uma forma mais profissional. O WhatsApp também tem uma versão comercial, que lá mostra seus horários de atendimento, tem várias funcionalidades, né, nessa versão comercial, tanto o Instagram como o WhatsApp. Você tem como disponibilizar o seu site profissional, você tem como disponibilizar os horários de atendimento. E aí eu já investia muito nesse marketing digital, né, que é justamente eu gerar conteúdo de valor. Eu faço postagens que vão gerar benefício para os meus seguidores, que na verdade eu já visualizo eles como meus futuros clientes. E já trato dessa forma. Então, tudo que eu posto tem que fazer sentido com a minha vida profissional. E isso tem dado muito certo, porque quando eu faço minhas postagens, as pessoas acabam se interessando para conhecer melhor o meu serviço. E agora a gente passa para uma outra etapa, que é o atendimento em si. O que eu vou fazer com esse paciente? Como que eu vou atender ele pelo celular? Meu Deus, como que eu vou fazer isso sem tirar a medida, né? Então, gente, antes mesmo da pandemia, eu já acreditava muito no potencial do plano alimentar qualitativo. Eu acredito que o plano alimentar calculado, ele é muito importante, sim, mas não é todo paciente que adere ao plano alimentar calculado. Então, primeiro, para você comer as quantidades corretas, você precisa passar por uma reeducação alimentar inicial. Então, eu já fazia isso com meus pacientes presencialmente. Antes de eu querer que ele pese alimento, ele não vai pesar alimento, gente.
Antes de eu querer que ele se preocupe muito, extremamente, com a quantidade de colheres de arroz que ele vai colocar no prato, eu preciso primeiro saber se ele vai colocar só o arroz, se ele vai colocar só o macarrão, ou se ele não vai fazer uma farofa doida, colocar arroz, macarrão, farinha. Então, antes de eu me preocupar com a questão quantitativa, que isso está mais relacionado com a dieta calculada, antes de eu me preocupar com isso, eu preciso primeiro saber se o meu paciente está escolhendo os alimentos da maneira correta. Então, eu já fazia isso antes e hoje isso funciona. Os meus pacientes agora, durante a pandemia, eu estou trabalhando com eles muito reeducação alimentar. Estou trabalhando com eles o plano alimentar qualitativo. Claro que eu faço uma faixa etária média de calorias, né? Com o último peso, eu pergunto dele, qual foi seu último peso? Geralmente ele lembra. Então eu faço uma quantidade média de calorias para ele poder ter um direcionamento. Mas eu trabalho mais a parte qualitativa na escolha, na reeducação alimentar, para depois que passar a pandemia, eu começar a evoluir esse paciente para uma quantitativa. E olha como nesse momento o atendimento online nos beneficia, né? Porque eu tô podendo atender pessoas de todo lugar. Então eu atendo gente dos Estados Unidos, eu atendo gente do Rio de Janeiro, eu atendo gente de Manaus, eu atendo gente de todos os cantos. Então eu acredito que essa pandemia, ela é ruim, com certeza, mas eu acredito que ela nesse momento não nos desvalorizou, nos desfavoreceu, né? Como o CRN já permitiu, a gente está podendo fazer atendimento online e eu não vi problema nisso, né? Eu não acho que o atendimento online, apesar de não ser liberado nos outros momentos, tem suas desvantagens também, mas nesse período de pandemia eu não acho que o atendimento online está sendo uma coisa ruim. E aí, gente, eu tenho 2 tipos de públicos que eu estou atendendo no momento. Primeiro, são os pacientes que eu já tinha, que eu já estou fazendo só consultas de retorno, né? Fazendo o acompanhamento, vendo como eles estão, dando alguma orientação para que eles não se percam durante esse período. E, no segundo momento, eu estou atendendo também alguns pacientes novos que estão me procurando. Com esses, eu já tenho um pouco mais de dificuldade, porque a internet ela não é tão boa. Mas eu tento adaptar da melhor forma que eu consigo, que é ligação, mensagem, SMS, quando não tem internet, SMS, ligação de vídeo. Então, a gente tem várias formas de trabalhar online com o paciente. Então, atualmente, o que eles mais gostam é o atendimento por ligação, que nem deixa eles constrangidos, não sei, né? Eles meio que ficam acanhados. E também não é uma forma tão informal como mensagem, que às vezes eles respondem e às vezes não. Então, eu gosto de trabalhar e eles estão aderindo mais à questão da ligação. Quanto ao plano alimentar, eu tenho que adaptar algumas coisas, porque, por exemplo, ou outros materiais que eu elaboro, né? Para entregar para eles durante ou a primeira consulta ou o retorno. Durante esse período, relacionado aos materiais, eles não estão podendo sair para fazer impressões, eu não estou podendo entregar papéis, orientações impressas para eles. Então eu tive que adaptar os meus materiais de forma online. Então eu estou elaborando e-books de orientação, um e-book por semana. Eu estou elaborando orientações visuais, coisas bem visuais, para que facilite a adesão ao tratamento e que eles não se dispersem durante esse período de pandemia, né? Então, que eles não percam o foco da alimentação, que inclusive é essencial nesse período. Então, eu estou fazendo mais imagens, orientações. Se for plano alimentar, eu mando em PDF pelo e-mail, peço para eles salvarem no celular.
eu peço para eles guardarem. Se eles tiverem impressora em casa, eu peço para eles imprimirem. Então, todas essas orientações eu sempre tento adaptar a cada necessidade. E esse atendimento online, essas ligações, essas mensagens, esse acompanhamento online, eu já trabalhava com ele antes mesmo da pandemia, só que nos intervalos dos retornos. Então, a primeira consulta eu fazia presencial, o retorno eu fazia presencial, mas eu utilizava o acompanhamento online para trabalhar a questão da fidelização, para manter o contato, para tentar incentivar esse paciente, ou então para tirar alguma dúvida que ficou da primeira consulta. Eu podia tirar a dúvida durante esse período entre uma consulta e um retorno. Então, eu já utilizava antes dessa forma, e então eu estou utilizando da mesma forma atualmente. A diferença é que eu não estou conseguindo tirar as medidas, mas fora isso, e que eu estou tendo dificuldade, claro, com a internet, mas a gente vai conseguindo adaptar uma coisa aqui e outra ali e consegue sim ter sucesso no tratamento do paciente, consegue sim trabalhar a reeducação, consegue sim agora pedir para ele cumprir com mais fidelização, aproveitar que ele está em casa, que ele está tendo tempo, né? Alguns pacientes aproveitar que eles estão tendo tempo, até para também distraírem ele, né? Dessas preocupações, ter tempo e dedicar mais tempo à alimentação. Então, ultimamente, o tempo não está sendo desculpa para eles, né? Alguns realmente não estão seguindo porque é decisão deles, né? A gente também não pode fazer forçar o paciente a aderir, claro, né? Mas a gente se esforça, a gente disponibiliza várias formas desse paciente se interessar mais pela alimentação dele e consegue sim fazer um atendimento online de qualidade. E isso vai depender muito do profissional, do tempo que a gente vai tirar para se planejar, para elaborar esses materiais e para fazer de uma forma dinamizada, para não ficar muito chato. Eu já não gosto muito de muito papel, de muita coisa, então para mim essa questão online está sendo bem dinâmica. Eu consigo também filmar, fazer vídeo, mandar para eles assistirem quando eles tiverem internet, claro, uma internet um pouco melhorzinha, eles conseguem sim baixar, mesmo lá de Maranhão, né? É ruim, mas não é tanto, dá para baixar. Então, uma hora ou outra eu peço para eles colocarem de madrugada para baixar, para no outro dia assistirem, né? Então, eu consigo fazer várias coisas legais para o paciente e para também conseguir novos pacientes durante esse período online. Mas como enviar? Qual a melhor forma de enviar esses materiais que a gente elabora durante um tratamento de um paciente? O plano alimentar, a lista de compras, as orientações nutricionais, os materiais de retorno, as ferramentas. Qual a melhor forma para enviar? Bom, gente, nesse momento a gente precisa ser criativo, a gente precisa ter várias alternativas. Durante meu atendimento, eu utilizo softwares da Atbox. Tem outros softwares também, tem o Numax, tem vários outros softwares de nutrição que eles disponibilizam uma versão para o profissional e uma versão para o paciente. É um software muito inovador, né? A gente consegue manter o contato, lá eu consigo disponibilizar o plano alimentar, lá eu consigo disponibilizar a lista de compras, auxilia tanto para mim na hora da elaboração, quanto para o paciente na hora da adesão, né? Ele consegue visualizar, ter o plano dele ali no celular, que é uma coisa que a gente usa muito. Porém, nem todos os pacientes, a gente tem que entender e ter bom senso que nem todos os pacientes têm uma internet boa, porque os softwares, eles são pesados, né? Então, primeiro, eles não vão conseguir baixar eles com facilidade, e às vezes alguns nem conseguem baixar, ou então eles não vão conseguir utilizar, como foi no caso de alguns pacientes que até iniciaram, mas por conta da internet não conseguiram utilizar ele, ter um bom funcionamento. O software não foi tão eficaz para esses pacientes que estavam com a internet bem ruim. Então, aí eu preciso ter outras alternativas, como, por exemplo, o método simples, que é enviar por PDF, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, que é uma ferramenta que ele constantemente está utilizando. Então, ele vai ter acesso ali também
na palma da mão o plano dele, as ferramentas. Então, eu envio das duas formas. Eu disponibilizo tanto no aplicativo como em PDF. E é assim eu vou mantendo contato. Nos retornos eu faço a ligação, ligo, mando mensagem, pergunto como ele tá, mas eu prefiro ligar, gente. Eu ligo para ele, a gente tem uma conversa. Claro que os pacientes que são novos, a gente tem mais dificuldade, né? Relacionado não a medidas, mas relacionado a conhecimento mesmo, a visualização. Eles não têm aquele contato com você que presencialmente a gente consegue perceber. Teve pacientes que presencialmente eu consegui identificar a ansiedade só de olhar para o paciente e ver os gestos, muitos gestos, o paciente ofegante. Eu consegui ver coisas que pelo telefone eu não consigo descobrir, né? Mas existem coisas que os pacientes, através de uma ligação, têm coragem para falar, alguns sinais e sintomas que eles não perdem a vergonha, perdem a timidez e acabam falando coisas pelo telefone que presencialmente eu não conseguia ter com os pacientes que eu atendia, né? Então, existem sempre suas vantagens e desvantagens. A questão da internet é uma coisa assim que é a nossa maior dificuldade atualmente, é a internet, principalmente dos nossos pacientes do interior. Mas uma hora ou outra a internet funciona e eles conseguem baixar o nosso material. O importante é a gente disponibilizar de várias maneiras, ser criativa. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês. E se vocês ficarem com alguma dúvida a respeito de algo que eu falei, podem me mandar mensagens, tá? Podem mandar um e-mail. Eu vou disponibilizar meus dados para vocês.